O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento que ia definir mudanças na taxa de correção monetária do FGTS. Assunto do nosso quadro Pode Perguntar de hoje. Guilherme Nali já aqui com a gente para trazer todos os detalhes, todas as informações. Não é isso, Guilherme? Bom dia para você. Oi, Natália. Bom dia para você, bom dia a todos. Um assunto que interessa muita gente, né? E o que está em jogo é saber se a atual taxa referencial pode ser substituída por um outro índice de correção monetária, que seja mais vantajoso para o trabalhador. E olha que o próprio STF já decidiu em outros processos que a atual taxa não reflete a real inflação do país. Com esse adiamento, o Hilário Bock, então, vai explicar para a gente como fica a situação dos trabalhadores. Os processos estão e vão continuar suspensos enquanto o Supremo Tribunal Federal não der uma decisão definitiva. Mas se tem uma coisa certa nisso tudo, é que a Caixa Econômica Federal está resistindo em pagar as diferenças da correção monetária. Ela insiste em dizer que a TR, que é a taxa referencial, é a taxa certa para corrigir os saldos e os depósitos do Fundo de Garantia. Se nós já temos essa decisão, que os processos estão suspensos, que a Caixa Econômica Federal não vai pagar, então também é certo que quem não cobrar não vai receber. Agora, nós sabemos que estão correndo os prazos de prescrição, os prazos de decadência, o que a gente chama de o direito pode caducar. Então, as pessoas podem tomar a iniciativa de entrar com os processos, porque assim fica assegurado o direito de receber, quer queira o Supremo decida de forma definitiva que isso vai acontecer para todas as pessoas que já entraram com o processo ou ainda vão entrar, mas o fato é que é aquela situação, né? Se você está com um processo lá, é certo que ele vai ser analisado, uma hora ou outra. Bom, Hilário falou aí sobre a questão judicial, né? E a principal dúvida dentro disso é se o trabalhador deve entrar com o processo individualmente ou se vincular em uma ação coletiva. Ele vai poder escolher o que fazer, hein, Hilário? Conta pra gente. O trabalhador pode sim, ele é senhor do processo. Ele pode escolher fazer um processo coletivo, ele pode procurar, por exemplo, alguns órgãos de classe que estão propondo fazer esta ação também de forma coletiva. Existe uma ação civil pública cujo resultado pode abranger todos os trabalhadores, mas tem aqueles que querem conduzir o processo, tem aqueles que querem acompanhar o processo de perto e por isso querem fazer um processo individualmente. E aí, neste caso, ele pode procurar o Juizado Especial Federal ou até mesmo, que é o mais recomendável, constituir um advogado para que o processo seja encaminhado de forma adequada. Mas existe a possibilidade, sim, de ele fazer essa escolha. No processo coletivo, ele funciona praticamente como uma fase de execução. Quando tiver uma decisão definitiva neste processo coletivo, que é uma ação civil pública, que foi ajuizado pela Defensoria Pública, quando tiver essa decisão, ele vai pegar essa decisão e vai praticamente executar essa decisão. O processo começa praticamente na fase final. Mas tem pessoas, como eu disse, que preferem fazer o processo sozinho e dar o encaminhamento e acompanhar de perto para saber o que está acontecendo. Bom, ficou bem claro, né? O trabalhador tem essas duas opções. Só que muita gente relatou algumas dúvidas de dificuldade de conseguir todos os documentos e aí fazer os cálculos. Então, hein, Hilário, como conseguir essa documentação? A falta de familiaridade com os processos realmente causa esses problemas. As pessoas não estão acostumadas a fazer um processo, uma ação na justiça, e aí então, quando vai fazer pela primeira vez, tem todos esses problemas aí que são relatados pelos trabalhadores. Mas os documentos são simples, olha. Primeiro é o RG e o CPF, que é o documento de identificação do trabalhador. E aí tem que comprovar também onde a pessoa reside, então é um comprovante de residência, uma conta de luz, por exemplo. Aí tem os documentos específicos da ação. Se a pessoa que tem direito ao fundo de garantia é o empregado, é o trabalhador, então tem que ter a carteira de trabalho, né? E quem não tem a carteira de trabalho pode pegar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, no site oficial da Previdência Social, que é o meuinss.gov.br. Bom, aí então, ele já provou que ele é trabalhador, já se identificou, e aí ele precisa então provar que ele tem depósito no fundo de garantia. Então precisa do extrato. O extrato pode ser conseguido no site da Caixa Econômica Federal. Como nós estamos tratando
de situações do passado, então tem que pegar o extrato completo do fundo de garantia, tá? Não é só o saldo, não, é o extrato completo que está lá no site. Bom, e aí então tem que apresentar o cálculo, né, do quanto o trabalhador quer receber, que é o valor da causa. Isso ele vai conseguir no site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que tem lá um aplicativo. Agora, se a pessoa não consegue fazer todos esses procedimentos, é bom que ela peça a ajuda de alguém. Bom, tem uma outra questão que foi muito comentada durante essa semana, é que o STF poderia modular a decisão para estabelecer regras que deveriam ser obedecidas pela Caixa Econômica Federal. O que a gente quer saber é o seguinte, o que é essa tal da modulação? Em processos repetitivos que envolvem muita gente, as decisões causam impactos para o passado, para o presente e para o futuro. E aí, então, precisa ter uma modulação, ou seja, o Supremo Tribunal Federal precisa dizer como vai ser aplicada essa decisão para todas essas situações. E ainda tem a situação de o Supremo Tribunal Federal poder negar tudo, conceder tudo ou conceder parcialmente. Então, são muitas variações e que precisam ser tratadas, precisam ser moduladas, precisam ser especificadas pelo Supremo Tribunal Federal para que não haja dúvida na aplicação da decisão que vai ser dada. Quer seja ela negando tudo, concedendo tudo ou concedendo parcialmente. Tudo explicado sobre o FGTS, então. Você participa com a gente do Pode Perguntar. Se tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail para o podeperguntar@eptv.com.br que o Hilário esclarece sua questão aqui no BDC. E a gente continua no assunto do Fundo de Garantia, porque tem uma medida que foi aprovada que deve facilitar o uso desse dinheiro para a compra do primeiro imóvel. Antes, o trabalhador ele já podia usar o Fundo de Garantia, mas tinha algumas restrições de juros e aí isso limitava os bancos. O Guilherme Leone, então, vai explicar para a gente qual é essa novidade. Né, Leone? Bom dia. Sim, Guilherme, bom dia a todos. O mutuário vai ter duas opções. Ele pode usar o FGTS para reduzir o valor devedor do imóvel ou também abater até 80% da prestação em um ano. Então ele vai ter aí 12 meses para reduzir 80% do valor do imóvel. Com isso a pessoa pode pagar mais e quitar o imóvel em menos tempo. Não existe limite de juros. O considerado no mínimo são 6%. Hoje os bancos cobram no mínimo, em média, 8%. Também tem novas mudanças para a portabilidade, por isso é sempre bom pesquisar, ver de fato o que realmente compensa para fazer o financiamento do imóvel. Essas medidas valem tanto para as pessoas físicas quanto jurídicas. Mas atenção, essa mudança só passa a valer em agosto. Esse prazo de 90 dias é de adaptação para as instituições financeiras. Guilherme. É isso então, Leone, mais uma oportunidade para o trabalhador, né? Obrigado, bom dia, bom trabalho para você. Bom, o FGTS, Natália, é uma forma que a gente já sabe que muita gente tem para conseguir, então, pagar as parcelas da casa própria. E agora, com essa novidade aí, isso pode facilitar a partir do mês de agosto. Tá ok, Guilherme, muito obrigada pelas informações.